Gente, estamos em outubro e outubro é Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre câncer de mama. Mas também é um lembrete de que o cuidado com a mulher vai muito além do corpo físico. Quantas vezes as mulheres se dedicam a todos ao seu redor, mas esquecem de si mesmas, né? E quantas vezes carregam dores silenciosas, engolem o choro, se sobrecarregam de responsabilidades e mesmo assim seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Ou pelo menos tentam, né? Hoje a gente vai falar sobre a saúde emocional da mulher, um tema que precisa ser lembrado com tanto carinho quanto os exames e os cuidados com o corpo. E a nossa convidada é a Jaque Germano, terapeuta, especialista em constelação familiar, que vem ajudando mulheres no Brasil e no exterior a se reconectarem com sua força e a sua história. Jaque, bom dia, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Jaque, quando falamos de Outubro Rosa, quase sempre, né, o foco é a questão mais física, mas você costuma dizer que corpo e mente caminham juntos. Por que é tão importante olhar também para a saúde emocional das mulheres durante esse período? Eu digo, é importante no sentido de eu aprender, das mulheres aprenderem a se olhar com mais amor e com mais respeito. Muitas vezes nós somos nossa pior inimiga, onde às vezes não é nem o outro que me julga, que me critica, sou eu comigo mesma. E sim, corpo e mente caminham juntos, porque não tem como eu ter uma boa saúde física quando eu não tenho essa saúde também já na minha mente. Porque o pensamento, ele traz imediatamente um sentimento, e eu acabo me comportando de acordo com aquilo que eu penso e sinto, uma visão distorcida de quem eu sou. A mulher é muito sobrecarregada, né? E na tua experiência como terapeuta, o que é essa sobrecarga sobre o público feminino e principalmente sobrecarga emocional, porque a mulher sempre olha e muito, né, no seu entorno, pode causar a longo prazo? E como elas podem começar a se reconectar com o bem-estar? A sobrecarga vem devido às múltiplas funções que as mulheres elas acabam exercendo. Então, eu não sou só mulher, muitas são mães, são empresárias, trabalham fora. Então, a sobrecarga vem de eu preciso cuidar de todo mundo, mas quem cuida de mim? Eu preciso dar conta de tudo. Isso vem muitas vezes já de uma cultura familiar onde as mulheres são muito fortes, onde as mulheres tiveram que sobreviver, muitas vezes assumindo múltiplas funções, não dando espaço para os homens na família. E essas mulheres levam o padrão adiante. Então, eu falo, mães passam para filhas e filhas passam para seus filhos. Esse excesso de doação para o outro, é tudo para o outro, e em que momento eu consigo perceber que eu existo? É tão importante parar um pouco, né, e olhar para si. E muitos acham que não há tempo para isso. Há tempo para isso? Há tempo, e eu diria que toda mulher deveria colocar na sua agenda o primeiro compromisso do dia ser consigo mesma. Porque quando eu estou comigo, eu tenho tudo. Desde pequena, a mulher ela já é educada, né? A mulher já nasce num cenário de cuidado. Então, as mulheres, as meninas ganham loucinha, panelinha, e é sempre esse servir o outro. E há uma grande dificuldade nas mulheres de se servir e de se ver de verdade. Se permitir receber do outro também.
Você fala muito sobre padrões invisíveis e heranças emocionais. O que são essas repetições que atravessam gerações e acabam interferindo em áreas como relacionamento, dinheiro e até mesmo na autoestima feminina? Esses padrões, eles se mostram em diversas maneiras, principalmente no sentido dos nossos pais. Então, nós recebemos a vida dos nossos pais, eles foram o canal da nossa vida. Nós não recebemos só a vida dos nossos pais. Hoje já existem vários estudos que trazem que nós não herdamos só a genética dos nossos pais, a cor do cabelo, a cor dos olhos, mas sim nós carregamos também essas heranças de memórias, de traumas transgeracionais. O que significa o transgeracional? Atravessam muitas gerações. Muitas vezes eu não consigo descansar, eu como mulher não consigo descansar, porque na minha família, a mulher que parava para descansar, ela era fraca, ela era preguiçosa. Então, mulheres que viram as mães se sacrificando têm a grande tendência de também se sacrificar. Se minha mãe não teve dinheiro, então eu vou criar um cenário, isso é completamente inconsciente. Eu tenho potencial, né? A mulher ela tem potencial, ela tem estudo muitas vezes, mas ela não consegue avançar. Porque se minha mãe se sacrificou, quem sou eu para ter uma vida mais fácil? Então, tudo isso vem no inconsciente feminino. Sim, é completamente inconsciente. Até a escolha da nossa profissão, ela tem uma conexão com a história do nosso sistema familiar. Bom, a constelação familiar tem se tornado cada vez mais conhecida, mas ainda há muitas dúvidas sobre o que realmente é esse método. Você pode explicar para a gente, né, como a constelação pode ajudar as mulheres a se libertarem dessas dores silenciosas e retornarem ao protagonismo da própria vida? Sim. A constelação ela é uma ferramenta de ajuda e ela é uma terapia breve. E por ser breve, ela também é muito profunda. A maior dor do ser humano é a dor do nascimento, é a dor da separação da mãe. E principalmente as mulheres, há um conflito entre mães e filhas, e isso é naturalmente quase que uma disputa. E quando você passa pelo processo da constelação, aquilo que é essencial, que é visto, que é o amor, onde ele foi interrompido, porque só o amor é capaz de curar, há uma transformação que é imediata assim, na vida dessa mulher. Quando o amor pode entrar onde antes tinha dor. E esse olhar, muitas vezes, ele atravessa gerações. Gerações de muitas mães e filhas que estavam interrompidas. E quando essa mulher ela fica de frente e recebe este olhar e recebe este amor, e não necessariamente precisa ser com a mãe, quando ela passa por esse processo terapêutico, é imediato, é impressionante como ela consegue assumir verdadeiramente quem ela é. Essa sou eu sou amada, eu sou digna, eu sou merecedora. O protagonismo vem quando eu consigo ter meu pai e minha mãe no meu coração. O primeiro movimento é essa grande dor, que é a separação da mãe. E o segundo movimento é poder também amar o pai. E isso só é possível para uma mulher com a autorização interna da mãe. Não necessariamente a mãe precisa verbalizar. Porque o que acontece nas relações? Os filhos tomam partido da dor da relação dos pais. Então, uma família onde os pais são separados, geralmente os filhos ficam do lado de uma pessoa e a outra pessoa acaba sendo excluída. Só que essa exclusão traz sérias consequências na vida dessa pessoa futuramente, principalmente nós mulheres, mas os homens também. Quando essa pessoa ela vai se relacionar, quando chega a vez dela de se relacionar na vida adulta.
tem a tendência inconscientemente de repetir os mesmos padrões. Olha só. Bom, você também costuma falar sobre liderança emocional. O que significa isso na prática e como esse tipo de autoconhecimento pode impactar a forma como as mulheres se posicionam nos relacionamentos e também no trabalho? A liderança começa quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, que o outro não é culpado e eu também não sou vítima. Quando eu assumo muitas vezes que eu estou invadindo o espaço do outro, estou fazendo aquilo que não me foi solicitado, muitas vezes dando opiniões, assumindo para mim problemas que não são meus. A liderança é quando eu entendo que eu sou responsável por mim e pelas minhas consequências, as consequências dos meus comportamentos. Essa liderança sistêmica, ela acontece quando a gente tem os nossos pais no lugar deles, no nosso coração. No lugar de eu tenho pai e eu tenho mãe. E eu sei que existem muitas histórias dolorosas e difíceis, mas esse pai e essa mãe, do jeito que foi, porque uma criança não pode escolher a família que nasce, eu nasci nessa família, esses são os meus pais, assim eu recebi a vida. E aí é um sim internamente. Externamente, se a relação é difícil, tudo bem você se afastar. Existe um médium não, agora me fugiu o nome, que ele diz o seguinte, quanto tempo você consegue ficar tomando veneno até que, né, sem morrer? Então, se a relação é difícil, eu me afasto, e essa é a liderança. Eu posso escolher ficar ou eu posso escolher sair, mas não jogo para o outro a responsabilidade das minhas ações. Bom, tem uma frase sua também que me chamou a atenção, que é: muitas mulheres têm capacidade e disposição, mas não têm permissão emocional para viver plenamente. O que é essa permissão emocional? Como a gente pode reconhecer quando está presa em correntes que nem sabe que existem? E existem muitas correntes que a gente não enxerga, não sente. Muitas correntes. A não permissão é dessa identidade e autoimagem distorcida. Então, eu atendo muitas mulheres mesmo, e elas chegam assim: eu tenho muito conhecimento, eu tenho muito potencial, e aí eu não consigo colocar o meu conhecimento e o meu potencial no mundo. Eu preciso fazer mais um curso, eu preciso fazer mais uma formação, só que ela não percebe que muitas vezes isso é um padrão eterno. Nunca ela vai se sentir pronta, ela nunca vai se sentir pronta. Aí eu pergunto assim: você quer ser tão boa para quem? Quem se beneficiaria de todos esses certificados, de tudo isso que você carrega, mas não consegue apresentar para o mundo? E aí, geralmente, essa pergunta acaba trazendo grandes respostas, né? Quem se beneficiaria seria a minha mãe, que não pôde estudar, então eu sento na cadeira da estudante e fico aqui por longos anos e não me sinto suficiente. E aí, essa palavra, eu não me sinto suficiente, eu também questiono elas. Por essa não permissão, né? Essa permissão emocional eu não me sinto suficiente, ainda não está bom. E aí eu pergunto: você precisa ser suficiente para quem? Quem você teve que se tornar para ser suficiente para os seus pais? Ô Jaque, existe algum exercício que a gente pode fazer consigo mesmo, né? Sejam homens, sejam mulheres, né? Para que a gente se conheça melhor, para que a gente se entenda emocionalmente melhor? Sim. Eu gosto de utilizar a escrita, porque o primeiro movimento de cura sempre é eu me tornar consciente. E aí você pode escrever: qual é a história da minha mãe? Qual é a minha história? Qual é a história do meu pai? Qual é a minha história? Qual é a história dos meus pais no relacionamento de casal?
E aí eu escrevo a minha história também, depois dá para fazer uma comparação. Peraí, né? Eu não estou vivendo a minha vida, eu estou repetindo. E a maioria não tem essa consciência e não tem essa percepção. Qual é a história do dinheiro na minha família? Não é só em relação aos pais. A gente, na visão sistêmica, nós olhamos para o todo. Todos fazem parte. Então, qual é a história do dinheiro na minha família? E aí é impressionante que quando você começa a fazer essa escrita, você tem grandes insights. Já tanto para mulheres quanto para homens, um outro exercício também nesse mundo de redes sociais e de comparação, e muitas vezes assim, excesso, ansiedade, de estar sempre, né, a vida do outro é feliz e a minha é triste, e a gente passa a viver mais na mente do que no corpo. Eu gosto de passar o exercício da pessoa ficar de frente para o espelho e ela olhar dentro dos olhos dela, porque sim, os olhos são as janelas da alma. Bom, e para quem quer mergulhar mais fundo nesse tema todo, vem aí o primeiro Encontro Nacional de Inteligência Ancestral, que vai ser nos dias 1º e 2 de novembro, no Quality Hotel, aqui em Blumenau. Já que conta pra gente, né, o que o público vai encontrar nesse evento, que é inédito por aqui, né, e como ele pode ajudar quem está buscando se libertar de padrões e viver com mais leveza e consciência. Quem estiver no evento vai ter o maior e o mais lindo encontro consigo mesmo. Eu acho que é o mais profundo que eu consigo dizer. Eu vou me conhecer. E Jesus dizia, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos muito mais do que as histórias. É um convite para crescer para além daquilo que aconteceu na família e ter esse reencontro consigo mesmo. Porque quem sou eu sem as vozes do meu passado? Então fica o convite, né, Jaque? Dias 1 e 2 de novembro, Quality Hotel, primeiro Encontro Nacional de Inteligência Ancestral, um mergulho nas memórias e emoções que moldam nossa vida. Como fazer para participar? Pode me seguir lá no Instagram, @jaquegermano.oficial. O Jaque é J-A-K, germano.oficial. E aí pode me mandar uma mensagem lá no direct, ou tem o link para garantir as inscrições. Nós já estamos com as vagas quase completas. Então corre lá no Instagram e me segue e manda mensagem lá também. Obrigado, Jaque, pela participação. Ótimo evento. Obrigada, agradeço o convite. Eu conversei nesta manhã com a Jaque Germano, terapeuta especialista em constelação familiar.